Nós estaremos, meus queridos, aqui nesses minutos, discorrendo sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25. Nós estaremos discutindo aqui, estaremos conversando a respeito do tema o de repente de Deus no meio da adoração. Ou seja, o de repente de Deus no meio da adoração. Então eu quero motivá-lo para que você esteja comigo agora nessa manhã para entendermos e falarmos um pouquinho a respeito dessa porção da palavra de Deus. Antes de começarmos Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25, vamos proferir uma palavra de oração. Vamos estar juntos proferindo essa palavra de oração. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos porque grandes coisas tu tens realizado no meio do teu povo. Tu és, ó Deus, o nosso Pai Celestial. Tu és aquele, ó Deus, que cuida. Tu és aquele, ó Deus, que nos envolve nos teus braços, Pai. Na tua onipotente mão, ó Deus, e cuida de nós. Nós te louvamos porque o teu reino tem avançado. Nós te louvamos porque o teu reino tenha crescido, Pai, dia após dia na vida das pessoas, Pai. A tua palavra tem sido pregada, ó Deus. Que ela possa, ó Deus, alcançar corações, alcançar lares, alcançar vidas, alcançar casamentos, alcançar relacionamentos familiares. Que teu nome seja glorificado, meu Senhor, para todo sempre, Pai. Senhor, fala conosco agora nessa manhã, ensina, edifica e exorta, ó Deus, por meio da tua palavra. Que possamos sair diferentes da maneira como nós começamos esse programa, para a honra e glória do teu santo nome. É essa a nossa oração, é essa a nossa petição, Pai. Pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, pedindo a Deus perdão das nossas mazelas e faltas, crendo na tua graça, Pai, assim que nos alcance nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o de repente de Deus em meio a uma adoração. Quem nunca que experimentou na sua caminhada? Quem nunca que experimentou no dia a dia? Momentos, situações em que você estava envolvido por uma grande tempestade, envolvido por um grande problema, envolvido por algo que estava tomando talvez a sua paz, estava lhe propiciando talvez com momentos de ansiedade e até aflição. E de repente você começa a adorar, e de repente você começa a cantar louvores a Deus, e o que acontece? E você vai vendo que o problema que outrora estava agigantado na sua frente, ele começa a se reduzir, ele começa a se apequenar, de tal forma em que não existe mais aquele problema tão grande como você tinha anteriormente. Talvez esse retrato, essa fotografia, ela pode já ter acontecido com você na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. E esse de repente que Deus faz em favor do seu povo, é um de repente que nós identificamos uma passagem muito clara aqui na palavra de Deus. No capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25, conta-se a seguinte história. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: "Não te faças isso, eis que estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora e rogou-lhes: "Senhores, o que preciso fazer para ser salvo?" Ele prontamente lhes afirmaram: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa." Eles ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa.
Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. Então, para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta e com todos os seus, expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que muito nos traz ensinamentos, porque ele mostra um pano de fundo muito claro a respeito do poder da adoração. Todos conhecem o contexto dessa história. A Bíblia nos conta a história que existia uma mulher que era uma mulher adivinha, que era possuída por um espírito imundo, maligno, e que ela falava dos acontecimentos futuros. Imagine então uma cidade onde uma mulher predizia os acontecimentos futuros, e a naturalidade é que essa cidade, ela tinha essa pessoa que olhava para o futuro, adivinhava, porque o espírito maligno que estava possesso sobre a vida dela, assim a mostrava, e ela trazia muitos lucros, ela trazia um bom dinheiro para os seus senhores. A Bíblia conta a história de que essa mulher, assim que viu Paulo e Silas, ela começou a ir atrás deles. Ela começou a ficar ali atrás de Paulo e Silas, a ponto de os incomodando diariamente eles, e falava o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Essa mulher, então, ela estava, de certa forma, dizendo o seguinte: o espírito imundo que estava possesso sobre a vida dela reconhecia na vida de Paulo e Silas que eles eram homens de Deus. E por meio da palavra que eles estavam dizendo, pregando, havia salvação. A Bíblia fala que ela insistiu várias vezes nessa mesma palavra para com eles, e Paulo, irritando-se ao final de um certo tempo, de alguns dias, disse para ela: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que retire-te dela, falando exatamente para o espírito imundo que estava sobre a vida dela. E naquele mesmo instante o espírito saiu-se dela. E a fotografia é muito clara. O espírito se apartando da vida daquela jovem. A Bíblia nos relata que naquele momento houve uma redução profunda nos ganhos para aqueles senhores, para aquela cidade, porque já não existia mais aquele espírito maligno que, possesso sobre a vida daquela menina, ele predizesse o futuro. Então, já que não existia ninguém mais para poder falar a respeito do futuro, os lucros caíram. E naquele momento, as pessoas pegaram Paulo, levaram Paulo e Silas na frente dos magistrados e disseram: estes homens que estão perturbando a nossa cidade. É interessante que ela fala perturbando a nossa cidade, porque o perturbar da cidade, na referência e sob a ótica deles, era: agora a gente não tem mais lucro. Agora a gente não tem mais ganho. Não existe ninguém que pode predizer o futuro. Não existe ninguém que pode falar dos acontecimentos vindouros. E a história nos conta, bíblica, que uma multidão unânime os atacou, açoitou e espancou Paulo e Silas. E posteriormente, eles tinham ordens expressas para que eles fossem presos. Eles foram açoitados, eles foram espancados e eles foram presos, considerando sobre o argumento de que eles estavam perturbando a cidade. A partir desse momento começa o versículo de número 25, onde Paulo e Silas estavam entoando cânticos, estavam entoando hinos, e a Bíblia nos conta que de repente um terremoto muito violento se aplacou sobre aquela prisão, e a Bíblia nos conta que naquele momento todas as portas se abriram dos cárceres e que todos estavam soltos. A Bíblia fala que naquele momento o carcereiro que estava em sono profundo acordou, ele acordou e de repente, vendo toda essa história, ele quis tirar a sua própria vida, porque ele sabia que ele seria punido por tudo aquilo que havia acontecido no que tange aos presos estarem soltos. Mas naquele momento Paulo gritou, falou para não fazer isso. E porque todos estavam ali, apesar de ter aquele terremoto ter quebrado cadeias, quebrado portas, mas todos estavam ali. E naquele momento, ele perguntou para Paulo e Silas, muito trêmulo, né, por tudo que estava acontecendo, muito espantado, o que era preciso para ser salvo. E Paulo e Silas, como exímios pregadores,
falaram o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E a Bíblia nos relata a história de que eles ministraram a palavra de Deus e naquela hora da noite eles batizaram aquela pessoa e todas as pessoas de sua casa. Então o carcereiro e todas as pessoas de sua casa foram alcançados pelos ensinamentos de Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Meus irmãos, minhas irmãs, olhando esse texto de uma forma muito cuidadosa, nós podemos tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. A primeira lição que eu tiro, e é uma lição muito preciosa, está no versículo de número 25, que fala o seguinte, né? Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor. Aí você fala assim para mim: mas Samuel, mas orar e entoar hinos, isso é o que nós fazemos. Mas aqui tem uma característica diferente. Imagine você, meu irmão, minha irmã, espancado, machucado, muitas vezes talvez os movimentos dos seus braços, suas pernas extremamente doloridos por causa dos ferimentos que foram acometidos a você. Imagine totalmente o seu corpo sendo machucado. E Paulo e Silas dentro de uma prisão, com toda aquela realidade de dor que eles estavam sentindo, por toda aquela realidade de machucado que existia por todo o corpo, eles começaram a adorar ao Deus. Aqui nos traz uma lição muito importante, meus irmãos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está posicionado nesse momento. Eu não sei se talvez é um problema de ordem financeira, eu não sei se é um problema de ordem de saúde emocional, mas eu sei que existe o quê? Um louvor e uma adoração que pode fazer com que essa situação possa ser transformada. E eu não estou dizendo isso apenas como inferência do que eu acho. Eu estou dizendo isso claramente porque a Bíblia nos traz esse ensinamento. Paulo e Silas estavam adorando. Imagina que na coerência dos nossos pensamentos, Paulo, como é que você está? Imagina a conversa de Paulo e Silas. Olha, Silas, Paulo e Silas conversando. Paulo fala para Silas: Silas, como é que você está? Os meus braços estão machucados. Paulo, minhas pernas estão machucadas. Paulo, meu corpo está todo dolorido. E você, Paulo, como é que você está? Olha, eu não estou sentindo minhas pernas porque está muito dolorido. Eu estou com os braços machucados. Mas a nossa voz, mas a nossa adoração, mas o nosso louvor, não tem ninguém que nos aprisione. Não tem ninguém que possa aprisionar o louvor e a adoração de um verdadeiro adorador, meu irmão, minha irmã. Não há nada que o inimigo possa intentar contra a sua vida. Não há nada que o inimigo possa fazer contra a sua casa que possa lhe impedir de adorar. Não existe morte, não existe tristeza, não existe calamidade financeira, não existe problema de ordem emocional que impeça você de adorar a Deus, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Paulo e Silas estavam completamente machucados. Eles talvez não tinham condições naturais de se levantar, de prover adoração, mas aonde eles estavam, eles reconheciam que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder em Jesus Cristo, e o louvor quebra cadeias, o louvor quebra portas, o louvor quebra tudo aquilo que impede de você verdadeiramente colocar-se perante Deus. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é para quem entende. Isso é para quem sabe o poder que há no nome de Jesus Cristo. Isso é para quem entende exatamente que o seu Jesus, ele foi vertido naquela cruz, o sangue derramado sobre aquele madeiro, para nos trazer hoje vida e vida em abundância. E não há nada, não há morte, não há absolutamente nada que possa impedir de você se chegar a Deus por meio da adoração e do louvor. A primeira característica que eu aprendo, minha irmã, meu irmão, nessa manhã, é que a adoração liberta, é que o louvor liberta, é que a adoração, ela dissipa tudo aquilo que nos impede de entendermos que só há problemas na nossa vida. Quando a gente adora, a gente reconhece. Quando a gente adora, a gente
nós conseguimos demonstrar a Deus que mesmo que a situação não nos vá bem, mas nós acreditamos num Deus Criador que tem todo o poder sobre si e que Ele há, no seu tempo oportuno e apropriado, de trazer o milagre e a resposta que nós precisamos. Meus queridos, é muito interessante, meus amados e meus queridos irmãos, que esse primeira lição é a adoração em meio a dificuldades. Se você está passando dor, se você está passando dificuldades, se você está passando alguma coisa que lhe impede, comece a adorar. Comece a adorar. Comece a adorar, comece a adorar, comece a louvar. E isso mostra para você o seguinte: Deus, não há nada que me impede no meio da dor. Não há nada que me impede no meio da dificuldade de tributar ao Senhor todo o meu louvor e adoração. Eu não sei, naturalmente, qual cântico que eles estavam cantando. A Bíblia naturalmente nos relata, mas eu fico imaginando, né? Eventualmente eles cantando: então louve, simplesmente louve, vai chorando, louve, precisando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Eu imagino, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, esse louvor que você está demonstrando. Você pode falar assim para mim: mas Samuel, se eu te contar a minha vida, você chora. Se eu te contar a minha vida, você tem talvez um grande susto. Mas eu sei que existe um Deus, meu irmão, minha irmã, que na sua onisciência, na sua soberania, conhece o que você tem passado. Mas nessa manhã, não olhe o problema, não olhe a dificuldade, não olhe aquilo que você está passando e simplesmente coloque os seus olhos fitos no céu. Eu vou louvar porque eu vou reconhecer, eu vou louvar porque eu vou demonstrar, eu vou louvar porque eu vou dizer com os meus lábios: o meu Redentor vive, o meu Redentor reina, o meu Senhor está de pé. O meu Senhor não está pregado mais no madeiro, Ele vive e Ele há de trazer a resposta e o resultado que eu tanto necessito. Esse é o primeiro ensinamento muito claro, meus irmãos. Um segundo ensinamento está no começo do versículo de número 26. De repente. De repente. Aquele de repente de Deus que eu e você conhecemos. Aquele de repente de Deus que muitas vezes nós clamamos e choramos por ele. Imagine, meu irmão, minha irmã, Paulo e Silas extremamente machucados, espancados, abatidos, e eles começando a louvar. Eles começam a louvar, 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 os outros presos estão falando assim: puxa, que pessoal doido, né? Estão louvando, estão machucados, eles acham o que vai acontecer? Eles acham que vai vir aqui anjos para vir aqui poder tirar eles aqui da cadeia? E de repente... A origem da palavra de repente é: não existe e acontece. Não existe e acontece. Vou repetir de novo. Nada existe, mas depois acontece. De repente, acontece um terremoto tão violento. A segunda lição que eu acredito e apresento para os irmãos aqui é que na minha vida e na sua vida, o louvor produz o de repente de Deus. O louvor... produz o de repente, muitas vezes, que eu e você precisamos. Deus, eu preciso de um milagre na minha vida familiar, porque os meus filhos estão longe dos teus caminhos. Os meus filhos estão apáticos, eles estão totalmente distantes da tua palavra. Louve, adore, louve, adore, louve, adore, porque o de repente de Deus pode acontecer a qualquer minuto na vida da sua casa. O de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento, e Deus pode trazer os seus filhos de volta aos pés do Senhor Jesus. O de repente de Deus. Deus, eu estou com um problema muito profundo no meu casamento. Eu estou com um problema emocional muito sério. Louve e adore, porque o de repente de Deus pode acontecer. O de repente de Deus pode chegar na sua casa. Deus, eu estou com problemas de ordem financeira, estou muito endividado. Deus, estou com problemas porque eu não tenho trabalho. Louve e adore, louve e adore, louve e adore, louve e adore, porque o seu louvor e a sua adoração, ela tem chegado sim aos pés da cruz, ela tem chegado sim na presença do Senhor.
E o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. E o de repente de Deus vai chegar no seu lar. E o de repente de Deus vai chegar no seu casamento. E o de repente de Deus vai acontecer para você. E o louvor e a adoração a Deus continuará para todo sempre. Primeira lição. Louve e adore, independente das circunstâncias. Louve e adore, independente de toda situação. Segunda lição muito clara nesse texto. Creia que o de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento. Creia que o de repente de Deus pode ser de uma forma inusitada e ele pode atravessar a história, atravessar os tempos e chegar em favor da sua vida e da sua casa. E o terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero analisar com os irmãos ao longo desse texto é que quando você adora, quando você louva e quando acontece o de repente de Deus, uma terceira lição muito clara é o seguinte: a necessidade de arrependimento que nós temos. Por quê? Quando aquele carcereiro viu tudo aquilo, quando teve o de repente de Deus, o terremoto aconteceu, as portas se abriram, as cadeias se romperam, ele ficou muito espantado com tudo aquilo. E como ele era responsável pelo guardar e pelo cuidar de tudo, de todos os presos, e ele viu que eles estavam soltos, ele talvez de uma forma súbita tentou tirar a sua vida, mas Paulo disse para ele: olha, não faças nada, porque todos nós estamos aqui. E naquele momento o que acontece? Há um arrependimento profundo, porque eles reconhecem que somente um Deus Todo-Poderoso poderia prover tudo aquilo. A necessidade de arrependimento, a necessidade de um Deus que possa suprir todo aquele vazio que tinha na vida daquele carcereiro, foi demonstrada pela seguinte frase: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Olha, senhores, tudo isso que aconteceu, tudo isso que se perpassou aqui, eu preciso exatamente esse vazio que existe dentro de mim, ele precisa ser preenchido. E naquele momento Paulo e Silas falaram assim: crê no Senhor Jesus Cristo, você e sua casa serão salvos. Então aqui a necessidade de arrependimento produz salvação. A necessidade de você consternar que existe realmente um Deus que você precisa se dobrar, um Deus que você precisa realmente se prostrar, ele vai o quê? Mudar a vida da sua casa, a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Naquele momento, quando ele pergunta e ele recebe essa informação de Paulo e Silas, o que acontece para ele? A Bíblia nos fala que eles ministraram a palavra de Deus para ele e para todos da sua casa, e depois batizaram eles e todas aquelas pessoas, ou seja, a salvação chegou no lar, na vida daquele carcereiro e toda a sua família, porque eles verdadeiramente se arrependeram e reconheceram que somente Jesus Cristo é capaz de transformar a sua vida, o seu lar e toda a situação pelo qual você está inserido. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tem sido as lamentações do seu coração. Eu não sei o que você tem no mais íntimo e profundo da sua alma pedido e clamado a Deus. Mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está, sim, controlando e observando cada um dos nossos passos. E eu sei também que Jesus está de braços abertos para te receber hoje. Eu sei que Jesus está de braços abertos para poder te receber. Não há pecado algum, não há situação nenhuma que faça com que Deus ame você mais ou menos, porque o amor de Deus é imutável. E não há nada que você faça que anule aquilo que Jesus fez naquela cruz, que é morrer pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, nessa manhã, eu quero conclamar você, para que você, se estiver aqui me assistindo nesse exato momento, longe dos caminhos de Deus, longe dos caminhos do Pai, para que você volte, para que você venha novamente na presença de Deus, para que você venha realmente e se dobre perante, se ajoelhe em onde você está e clame a Deus, fala assim: Deus, eu estive por muito tempo longe dos teus caminhos, eu estive por muito tempo longe da tua presença, mas eu quero nessa segunda-feira, nessa manhã de vida devocional, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero arrepender dos meus erros, e eu quero justamente que o Senhor venha a fazer morada no meu coração. Eu não sei qual tem sido
o seu problema, mas eu sei que o seu problema tem solução, é Jesus Cristo. Ele está de braços abertos para te receber nessa manhã. Se você está afastado, se você estava no convívio, estava dentro da igreja, mas por algum motivo você se afastou, vem hoje essa manhã de volta para os caminhos do Senhor. Vem hoje nessa manhã de volta para a presença de Deus. Vem. Existe uma infinidade de pessoas. Existe hoje muitos que estão aqui de braços abertos lhe esperando. Queremos orar por você, queremos orar pela sua vida. Eu sei que você tem passado situações difíceis e complexas, mas existe um Deus todo-poderoso que está de braços abertos nessa manhã para poder lhe receber. Ele quer lhe receber. Venha, não demore. O Pai te espera. O Pai está de braços abertos para te esperar. Nesse texto que nós lemos, nós entendemos que o louvor e a adoração quebram cadeias, barreiras. Comece a adorar e louvar a Deus. Volte a abrir os seus lábios. Deus está com saudade de escutar o teu louvor. Deus está com saudade de escutar a sua adoração. Eu estou falando com aquelas pessoas que antigamente eram verdadeiros adoradores. Adoravam a tempo e a fora de tempo. Você adorava na igreja, você louvava na igreja, você adorava na sua casa. Você adorava no ônibus, no metrô, você adorava em muitos lugares diferentes. Mas hoje você se silenciou. Alguma coisa aconteceu na sua trajetória, mas eu quero lhe convidar com muito amor e zelo para que você volte a ser aquele adorador que você sempre foi. Levante as mãos aos céus, adore ao Senhor. Mostre, demonstre ao Senhor, renuncie tudo aquilo que é impuro na sua vida e levante as mãos ao céu como forma de entrega. Entregue a sua vida para Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para lhe receber. Há poder no sangue de Jesus Cristo. E o louvor e a adoração, como nós aprendemos nessa manhã, ele cura, ele liberta, ele restaura. E você vai ver com os teus próprios olhos, com a tua própria experiência, que o louvor e a adoração que você produz, que o louvor e a adoração que você oferece a Deus é libertador. E muitas coisas que na sua vida que têm sido problemas, dificuldades, vão estar sendo solucionadas. Por quê? Porque você está louvando e adorando a Deus. O que é o louvar e adorar a Deus? É você entregar a Deus que mesmo em problemas e tempestades, mas Ele está cuidando e Ele está guardando você e sua casa. Amém? Eu quero orar com você para encerrar. Eu quero orar com você, com a sua família. Nós temos aqui diversos pedidos de adoração, de louvor, de oração, e nós estaremos orando aqui para todos. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado porque nessa manhã, Pai, muito obrigado porque nessa manhã nós podemos, ó Deus, entender e estudar na Tua Palavra a respeito do louvor e da adoração que liberta, do louvor e da adoração que restaura, do louvor e da adoração que cura, Senhor. Obrigado porque esse louvor e essa adoração tem transformado a minha vida e a vida dos meus queridos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado e nós louvamos e exaltamos o Teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigado a Deus porque nós, no louvor e na adoração, nós aguardamos o de repente do Senhor nas nossas vidas, o de repente do Senhor na nossa casa, o de repente do Senhor no nosso lar, Pai. Muito obrigado porque esse louvor, essa adoração, também produz, ó Deus, Pai, o reconhecimento da nossa fraqueza, do nosso pecado, o reconhecimento de quão falho e necessitado somos de Ti. E é o nosso reconhecimento, a nossa renúncia, Pai, o nosso arrependimento produz salvação dentro da nossa casa. Por isso, ó Deus, há depressa em socorrer as nossas vidas, as nossas famílias. Traga o Teu refrigério, traga o Teu renovo, Pai. Traga a restauração. E, sobretudo, Pai, traga salvação para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe minha irmã em Cristo Jesus. E que o louvor e a adoração que você vai retomar e que você vai experimentar possa trazer grandes testemunhos para a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.